Aproveitando para fazer uma pergunta aqui do chat também, talvez se o Humberto quiser comentar, a Priscila está perguntando por que as pessoas passaram a desacreditar na ciência? Acho que eu também adicionaria quando. Cara, assim, eu não sei dizer, assim, eu tenho algumas hipóteses, tá. A questão é a seguinte, não é só a ciência, tá. Tem um elemento central para a manutenção do capitalismo, que é a ideologia, né. E a ideologia, ela opera na sociedade como que colocando um véu sobre as coisas, a fim de impedir as pessoas, né, que estão ali preocupadas em sobreviver, em tocar a sua vida, em meio à alienação do trabalho, impedir que as pessoas percebam as raízes dos problemas que elas enfrentam. Então, o capital ele opera essa ideologia a partir dos mecanismos de dominação ideológica. Então é o Estado, então é a propaganda, então os grandes meios de comunicação, então é a formatação do sistema jurídico, do sistema educacional. Veja, o que que eu estou querendo dizer? Essa mesma ideologia que tenta encobrir as estruturas do capitalismo que provocam as contradições sensíveis para as pessoas, acaba também colaborando para criar formas que impedem as pessoas de ter acesso às respostas a respeito da realidade. Então eu acredito que isso também impacta em alguma medida. E aí a gente acrescenta a isso a burguesia que atua como classe. Então, a burguesia, sabendo que as pessoas estão atoladas em ideologia, atoladas em alienação, elas criam ferramentas que propositamente, né, propositalmente, colocam as pessoas no erro. Estimulam com que as pessoas desacreditem na ciência, na verdade como um todo. Porque isso acaba mantendo esses níveis de alienação e, portanto, mantendo o poder da burguesia. Eu sempre tento dizer para as pessoas o seguinte: isso é só uma hipótese, eu acredito que é um conjunto de fatores, tá, gente? Certamente tem vários outros. Mas eu sempre tento lembrar todo mundo o seguinte: a ideologia ela não é algo acessório no capitalismo. Não é uma coisa que tenha mais no capitalismo. É algo determinante. É algo determinante. E uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção nas últimas semanas, que é algo que eu tenho pensado muito sobre isso, e eu tenho insistido nisso, que é o seguinte: Marx, ele vai ter como objeto de estudo a sociedade do capital, e ele, junto com Engels, consegue, desenvolver um método capaz de interpretar a realidade desse objeto de estudo. Então ele chega à conclusão que a gente tem que superar. Lenin vai pegar isso tudo que foi construído e vai instrumentalizar para uma prática revolucionária. Então veja, Marx e Engels criam uma teoria e Lenin desenvolve uma teoria da prática revolucionária. Funcionou, ele, né, colocou ali. Tanto funcionou que depois ela foi reproduzida, ela vai ser melhor trabalhada, enfim, vai ser expandida, né, de várias outras maneiras, né. Talvez a mais conhecida seja a do maoísmo, né, que também parte de. O que que eu estou querendo dizer, por que eu estou fazendo essa volta tão grande? Nós entendemos a burguesia com Marx e depois com Lenin, com Mao e assim por diante, e desenvolvemos a nossa teoria revolucionária. Ou seja, nós desenvolvemos uma forma de quebrar a ideologia e conseguir convencer trabalhadores e organizar trabalhadores para a revolução. De lá para cá, a burguesia aprendeu o que nós aprendemos e especializou a ideologia a fim de neutralizar as nossas formas organizativas. E isso só chegou no patamar que está agora, porque eu estou defendendo que é o seguinte: a dinâmica das redes sociais mudou o jogo. E a gente está de novo precisando adaptar a nossa teoria evolucionária. Então, por exemplo, o que Mao fez com a teoria do Lenin para conseguir construir o caminho revolucionário na China, mal comparando, tá, mas só para tentar ser didático, é o que nós temos que fazer agora. Nós temos que partir do que eles fizeram, mas nós temos que colocar uma peça nova nesse quebra-cabeça que quebre com a reação burguesa na forma de instrumentalizar a ideologia. Não é que seja algo absolutamente novo,
mas é algo mais especializado do que eles já tinham. Então nós precisamos criar o nosso caminho revolucionário e atualizar, essa é a palavra que estava me faltando, atualizar a nossa teoria revolucionária. É porque, vejam, quando surge a internet, a gente achava que as pessoas iam ter acesso ao conhecimento e que ia ser mais fácil da gente travar a batalha do conhecimento. E é rigorosamente o contrário que está acontecendo. A gente está discutindo se tem terra plana ou não. E isso tudo porque as redes sociais têm um poder gigantesco, monopolista, que é, vamos dizer assim, direcionado pela lógica do capital, e eles estimulam isso porque não interessa, isso dá dinheiro, entende? Como quebrar isso? Eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração, né? Atualizar a nossa teoria revolucionária para conseguir enfrentar isso. E a gente está tentando. Ainda em outra live, acho que semana retrasada, estava falando com o Cadu, né, que é da redação do jornal A Verdade aqui, Uhum. e a gente estava falando sobre censura nas redes digitais, né? E é muito. Uma coisa que a gente. As redes digitais viraram uma coisa tão. Tão intrínsecas na nossa vida já, né? Que a gente é literalmente viciado em redes digitais, celular e tudo. Que a gente não percebe, a maioria das pessoas não percebem, é que assim, gente, não é apenas um espaço que a gente está ali ocupando. As redes digitais são empresas, elas têm donos, elas visam o lucro. Uhum. Então, assim, não é um espaço, né? Apesar de ser o meio de comunicação mais democrático que a gente tem, ainda assim não é um meio democrático, né? Porque a gente vê agora mesmo com o próprio Instagram fazendo censura aí a conteúdos políticos, né? Isso aí, sendo que é o próprio Instagram que decide o que é um conteúdo político. Né? Então, assim, definitivamente não, apesar de ser o espaço mais democrático, né? Porque talvez a gente não estaria falando isso aqui na Globo, a gente não estaria debatendo isso, mas ainda assim não é um espaço verdadeiramente democrático, né? Mas, enfim, acredito muito que é isso, né? Que a gente também precisa combater indo atrás também, falando, né? Expondo as nossas ideias, fazendo esse trabalho, né? Que nós aqui fazemos e outros tantas e tantas camaradas fazem, porque a gente também percebe que políticas públicas nesse momento também são muito limitadas, né? Que a gente está vendo que Uhum. a salvação não vai vir de alguma política pública